Meus irmãos, olha o que o pastor Ezequiel foi capaz de falar para uma missionária em uma de suas agendas. Veja o vídeo, depois eu volto aqui para deixar o meu comentário. E Deus está dizendo para mim que no altar tem um pastor que está em pecado. Fui pregar há pouco tempo numa igreja. 40 pastores no altar. Aí deram para uma missionária famosa, conhecida, testemunhar. Testemunhar não, dar uma saudação. Aí ela pegou o microfone, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. E Deus está dizendo para mim que no altar tem um pastor que está em pecado. Ficou aquele monte de pastor olhando para a cara do outro. Eu fui um. Eu olhei para o pastor do lado, o presidente, falei, tu está em pecado? Ele disse, não. O senhor está? Eu falei, eu não, eu tenho mulher em casa, graças a Deus. Oxê. Entendeu? Oxê. Entendeu? Aí o outro olhou, ficou aquele monte de homem olhando para a cara do outro. Só homem no altar, 40 pastores. E ela disse, Deus me revelou que está em pecado alguém aqui no altar. Pegou, desceu e foi e sentou lá. Aí o pastor ficou sem graça, o pastor para não fazer ela passar vergonha. Sem graça, irmãos, vamos cantar o hino, irmãos, da harpa cristã 133, vamos cantar o hino. Aí começou a cantar aquele hino, entendeu? Aí depois disse, agora vamos ouvir o pastor Ezequiel para quebrar um pouco aquele clima. E o povo tudo olhando para o altar, dizendo, será que ele está em pecado? Será que é o baixinho ali, o pastor que veio? Será que é o pastor presidente? E ficou aquele monte de gente olhando. É como se eu olhasse aqui e dissesse, Deus está dizendo para mim que tem um de vocês em pecado. Vem cá, Deus não joga em direta. Se Deus falou que está em pecado, Deus tem que mostrar quem é que está em pecado. Aí eu peguei o microfone, quando eu peguei, eu falei, missionária, vem cá. Ela veio, toda pancozona, porque diz que Deus usa, que ela faz a revelação, as previsões. Falei, Deus te mostrou que tem alguém em pecado? Mostrou. Deus mostrou que no altar tem um pastor em pecado. Eu dei o microfone e falei, toma, você tem que falar quem é. Porque eu não vou pregar aqui essa igreja olhando para todo mundo aqui, pensando que é eu que estou em pecado ou é outro aqui, coitado. Entendeu? Um pastor aqui um do lado do outro, olhando para o outro, coisando no ouvido um do outro, sem saber quem é quem. Vai ficar esse negócio ruim aqui no altar? Não vai. E Deus, quando revela, minha irmã, Deus mostra quem é. Deus não revelou o pecado, querido de Israel, e não mostrou quem era, que era Acã. Então Deus mostra quem é. Então a irmã pode falar quem é, porque se for eu desço e vou embora. E a irmã vai ter que provar meu pecado. Se for o pastor aqui, a irmã também vai ter que provar o pecado de quem é. Vamos? Ah, mas Deus não me mostrou quem era o homem, só disse que tinha alguém no altar. Eu falei, então não foi Deus. Porque se Deus mostrou que tem alguém no pecado no altar, Deus tem que falar quem é que está em pecado. Porque eu não vou pregar esse monte de homem, um olhando para o outro aqui, desconfiando um do outro, e essa igreja olhando para cá, pensando que é eu, pensando que é o coitado do pastor presidente aqui, pensando que é os outros pastores aqui, e ficar esse negócio essa indireta. Não é Deus, me perdoe, irmã, mas não é Deus na tua vida, você se empolgou muito, licença, entendeu? Desça, entendeu? A mulher desceu, a igreja toda aplaudiu. Não é assim, gente, que funciona. Deus não trabalha com indireta, não. Se Deus mostrar que teu marido tem um amante, Deus tem que dar a rua, tem que dar o nome da amante, tem que mostrar onde que é. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, precisamos de mais homens de Deus, assim como o pastor Ezequiel, em cima dos nossos púlpitos. Ultimamente nós temos visto muitas badernas acontecer. Pessoas entregar profecia à torto e à direita. E nós sabemos perfeitamente que o nosso Deus, ele não é um Deus de indireta. Sabemos perfeitamente que quando Deus foi falar com o profeta Natan acerca do pecado de Davi, Deus foi enfático. Deus mostrou quem e Deus mostrou o pecado. E eu creio que Deus não trabalha dessa maneira. Deus não trabalha com indireta. Eu quero contar um acontecido que aconteceu em uma determinada igreja que eu congreguei. Eu não vou citar nome nem cidade por questões de éticas. Em um culto, uma irmã, ela estava louvando, em determinado momento ela olha para o altar e ela aponta com o dedo e fala a mesma coisa que a missionária. Ela disse que sobre o altar tinha um obreiro em pecado. Ao término do culto, o pastor chama a irmã. Ele foi coerente, ele foi ético. Chamou ela com o esposo à parte e pediu para que ela apontasse o obreiro e o pecado. E ela disse que Deus não havia mostrado a ela quem era o obreiro e muito menos o pecado. E eu sei que o pastor, ele apurou todos os fatos, chamou todos os obreiros, perguntou se tinha algum em pecado. E resumindo, ele chamou a irmã e pediu para que ela vigiasse, para que ela não desse mais legalidade a essas coisas, para que isso não voltasse a acontecer naquela determinada igreja. Porque quando Deus mostra, quando Deus revela, irmãos, não se engane. Deus mostra, Deus aponta a pessoa, e Deus fala qual é o pecado. Basta olharmos para a Bíblia Sagrada, que nós vamos ver
quando Deus ia corrigir alguém, Deus mostrava ao profeta a pessoa e o seu pecado.